Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez para a gente responder mais duas questõezinhas aqui da banca IBFC, tá? E se você que é TSB tá caindo aqui de paraquedas, tá certo pessoal? Não perde o tempo, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like no vídeo, tá? Só assim você vai receber notificação de novos vídeos quando novos vídeos estarem aqui disponíveis para você, beleza? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Primeira questãozinha aí da banca IBFC, tá? Ó, cobrada agora em 2023 aí na prefeitura de Cuiabá, tá bom? Ó, a doença periodontal é um processo de desequilíbrio que ocorre nos tecidos de sustentação e proteção do dente, levando a processos inflamatórios e perdas ósseas. Em relação aos fatores de risco para essa doença, assinale a alternativa incorreta. Então vamos aqui, gente, ó. Questãozinha aqui interessante pra gente, tá? O primeiro ele vai falar aqui, ó. A doença periodontal é um processo de desequilíbrio. Desequilíbrio de quê, gente? Desequilíbrio da microbiota que ocupa aquela região, tá? Ao nome disso, nós damos isso aqui, tá certo, gente? Esse desequilíbrio, o nome é disbiose, certo? Disbiose, tá? É um termo recente, mas que você leve para sua prova, porque pode ser que o elaborador venha com esse termo aqui e confunda muita gente, tá? Ó, que ocorre nos tecidos de sustentação, gente, ó, e proteção do dente, tá certo? Levando a processos inflamatórios e perdas ósseas. Quando eu falo de perda óssea, eu estou falando aqui de quem? Da periodontite. Periodontite. Beleza, gente? Periodontite. Em relação aos fatores de risco para essas doenças, no caso para essa doença, assinale a alternativa incorreta. Bom, pessoal, o que ele quer aqui são os fatores que permitem com que essa doença periodontal acabe se instalando de forma mais fácil, tá? Então aqui ele vai pedir para a gente a alternativa que não corresponde a essa situação. Eu vou trazer aqui, pessoal, uma foto de um paciente que possui aí no caso uma periodontite, certo? A periodontite, tá? Como você pode observar, nós temos aqui uma gengiva bem edemaciada, inflamada, certo? A gente percebe aqui, ó, essa região de gengiva livre, né? Ó, essa porçãozinha aqui bem mais avermelhada, sangramentos espontâneos, acúmulo de biofilme, né? A gente tem também aqui o cálculo, tá certo? Então todas essas condições aqui, pessoal, nos leva a uma situação de periodontite, principalmente perda óssea, ó. Aqui a gente consegue visualizar aqui, tá bom? Então, pessoal, o que aqui nessa questão não corresponde a um fator que facilita essa condição, tá? A diabetes, pessoal, ela sim facilita, desde que quando ela é descompensada, ela permite com que a periodontite ela se instale de forma mais fácil, tá? O tabagismo da mesma forma, tá bom, gente? A ausência de controle do biofilme da placa também sim, tá certo, pessoal? Então sobrou pra gente, ó, a exposição à radiação solar. Essa condição não facilita as situações de doença periodontal, tá? Professor, mas que tipo de doença uma exposição à radiação solar pode acontecer no paciente? Isso é muito comum, pessoal, naqueles pacientes que trabalham aí, né, no sol a pino, né? Aquele agricultor, pescador, né? Aqueles agentes de trânsito, né? Então são pessoas, vendedores ambulantes, são pessoas que acabam sofrendo uma quantidade maior de radiação ultravioleta no lábio inferior, tá certo, gente? E o nome dessa condição aqui, ó, é queilite. Olha aqui a foto aqui, ó. Queilite actínica, tá? É muito comum a exposição, tá certo, gente? Ó, a exposição dos raios UV, tá certo? UVA e UVB, beleza? Então aqui, gente, eu estou diante de um processo inflamatório induzido pela exposição UVA e UVB, tá? Que é uma lesão pré-maligna, pré-cancerígena, tá? Que é a situação de queilite actínica, beleza? Queilite actínica, tá? Então a única alternativa que corresponde à alternativa que a gente está em busca é a alternativa D,
tá certo, gente? Exposição à radiação solar, que ela não tem influência na participação da doença periodontal. Beleza? Tranquilinho, questão boa, né? Ó. E aí, meu povo, vamos nós aqui. Eu não posso deixar de falar dos nossos livros, né? Você que é TSB, gente, que tá perto aí da prova, tá? Ó, falta um pouco menos aí de 20 dias, não perde tempo, tá? Ó, os nossos 2 livros aqui, gente, de questões, tá? Para você que é TSB, nós estamos aqui, ó, com o livro de questões específicas, são mais de 300 questões com gabarito, tá certo, gente? Ó, e também o livro de questões, tá? Ó, de conhecimentos gerais, tá bom? Então nós vamos ter nesse livro de conhecimentos gerais 200 questões, né? No caso 50 questões de português, 50 de raciocínio lógico, 50 de SUS e 50 de legislação da EBSER. E aqui no livro, né, gente, de conhecimentos específicos, teremos mais de 300 questões para que você possa treinar. E nessa altura do campeonato, gente, com pós-edital lançado, tá certo? E principalmente bem próximo da prova, é importante que você maximize seu tempo, não fique perdendo tempo procurando questão, tá? Então aqui, pessoal, vou deixar o link dos nossos livros aqui na descrição, tá certo? E também aí nos comentários fixados, tá? Não perde tempo, pessoal, tá bom? Os livros estão aí disponíveis para você, tá? Vamos lá. Outra questãozinha, IBFC de 2023, também feito lá na Prefeitura de Cuiabá. Vamos lá. A revelação de uma película radiográfica depende de alguns fatores para que o processo químico aconteça e a imagem latente se torne visível. 2 fatores importantes são o tempo e a temperatura da solução. Diante disso, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, estamos diante aqui de uma questão de radiologia, certo? De radiologia. Nesse caso, ele quer saber, gente, relacionado ao tempo e à temperatura das soluções, tá certo? Qual a influência delas no processo de revelação e de fixação da nossa película, tá? Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, certo? Você adquiriu, né, a clínica adquiriu aí a solução reveladora e fixadora, leia a bula, tá? Leia a bula, tá bom? É muito importante que isso aconteça, tá? Porque aí você vai saber como manipular melhor, tá certo? Esses utensílios, tá certo? Utensílios em termos de solução, tá? E também saber como revelar, tá bom? Então, antes de mais nada, o que eu quero que você saiba, tá? Quanto maior a temperatura, gente, do ambiente, tá certo? Menor é o tempo, tá? É o tempo. Quanto maior a temperatura, menor é o tempo de revelação e de fixação, tá? E da mesma forma também acontece, tá certo? Quanto menor a temperatura, maior, tá certo, gente? É o tempo de fixação e de revelação, tá? Então eles são o tempo e a temperatura nessa condição de revelação, eles são condições variáveis inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Então vamos buscar aqui a nossa alternativa correta. O tempo sempre será o mesmo. Não, não é, certo, gente? O tempo não vai ser o mesmo, tá? Então já essa alternativa já morreu aqui. Então vamos aqui à alternativa B. Quanto maior a temperatura das soluções, menor será o tempo de processamento. Olha, parece uma alternativa com cheiro de alternativa correta, né? Vamos aqui ver a alternativa C. Quanto maior a temperatura da solução, maior será o tempo de processamento? Não, a gente viu que a temperatura e o tempo de revelação são unidades inversamente proporcionais, né? Então, se elas são inversamente proporcionais, uma vai aumentar e a outra vai diminuir, tá bom? Quanto menor a temperatura da solução, menor será o tempo de processamento? Não. Aqui ele bota, né, as variáveis como sendo diretamente proporcional, né, assim como a alternativa C, e sobrou a alternativa B de bola, né, gente, como alternativa correta, tá? Então, gente, isso aqui já responde muita dúvida de TSB e de ASB, tá? Essa questão aqui talvez seja uma das questões que eu mais respondo para TSB e para ASB no consultório e também aqui no nosso canal e no nosso Instagram, tá? Então fica atento. Primeira dica, leia a bula do fabricante, tá? E saiba que temperatura e tempo são unidades inversamente proporcional para, né, as soluções de revelação e de fixação, tá bom? Quando uma aumenta, a outra diminui, tá bom, gente? E que o processo de revelação e de fixação
estão diretamente relacionados à sua temperatura, beleza? Tranquilo? Questãozinha boa, né? Ó. E aí, pessoal, não esquece, os nossos livros, tá certo? Estão com os links fixados aí nos comentários e também na descrição desse vídeo, tá? Então, pessoal, não se esquece, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho de notificação, tá bom? Foi um prazer estar com você, um abraço, tudo de bom e até lá. Tchau, tchau.